Ah, obrigada, Kátia. O Du, o Hugo, boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje eu tenho convidado, hoje não estou sozinha. E tá aí o meu convidado. Bem, Rafa? Pronto, tudo bem. Que bom. Galera, eu vou começar a live. Vocês estão ouvindo direitinho o Dr. Rafael? Tá Tá tudo vendo ele bom aí? Tá direitinho? certo? Tá É. muito baixo? Tá muito alto? Tá Eu tô vendo você perfeito. Aqui tá tudo certo, o áudio também tá tudo ótimo. ok. Tá bom? Então, galera, eu vou Legal. começar a live de hoje. Então, primeiramente, boa noite. Eu me chamo Karina Santos, sou faixa preta de Jiu-Jitsu. E todos os dias eu tenho lives aqui no meu canal, às 8 horas da noite em ponto. Às vezes sozinha e às vezes com convidados. E hoje eu estou com esse super convidado, que é o Dr. Rafael Soares. Ele é meu nutrólogo, tá bom? É ele que cuida da minha alimentação e da minha suplementação e também do meu marido. Então, podem ter Tá certeza vendo? que eu trouxe o cara aqui hoje, tá bom? E Casal que hoje, se cuidar junto fica melhor, né? com certeza. E o assunto de hoje vai ser suplementação e nutrição para atletas e não atletas, tá? Praticantes de jiu-jitsu. Então, primeira coisa, boa noite, Rafa. Como você tá? Tá tudo bem? Boa noite, Cá, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui contigo, né? Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado a todo mundo. Eu tô vendo uma galera aí dos meus amigos pacientes entrando. A Rê me mandou um oi aqui. A Rê, ela é RP da Macro Baby lá em Orlando e tá me acompanhando aí na live. Olha só que legal. Que Beijão, da Rê. hora. É, Minha paciente online. a gente sempre tem uma galera internacional nas lives aqui, principalmente o pessoal da Legal. América do Sul, eles entram bastante nas lives. Legal, pô, muito legal. O Leandro ali, o Manducci também, meu futuro nutricionista da clínica aí, tá falando que tá suplementando vinho agora Eu confesso na que eu já tomei uma quarentena. taça hoje no almoço. Ah, normal, a quarentena tá mexendo com todo mundo, né? Não tem como, né? Não tem como. Galera, queria pedir para vocês interagirem com a gente. Mandem as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês têm. Por que que eu digo isso? Eu vejo que durante a semana vocês me pedem bastante coisa, dica de suplementação e nutrição, e eu não sou nutricionista, então por isso que eu trouxe esse grande profissional para responder vocês. Então aproveitem esse momento e tirem todas as dúvidas de vocês relacionado a isso, tá bom? Então vão mandando aí que a Então, gente vai tentando o que eu responder. não souber, o Leandro me ajuda aí, o Leandro É, por que já tá favor. acabando a faculdade de nutrição aí. A Samara, minha gerente, entrou também. Isso aí. Ô, Rafa, nutrição e esporte são duas coisas que andam lado a lado, né? E não tem como você só fazer o esporte e se alimentar mal, né? E também não tem como você só com a alimentação querer ter uma performance boa. Então, um anda do lado do outro, correto? Correto, não, é bem isso. Na verdade, assim, existe um limite que a alimentação vai te levar, né? E para Uhum, quem quer ser um esportista de boa qualidade, quem quer profissional ou não profissionalmente, quem quer competir em um nível mais alto, vai precisar suplementar porque as necessidades que a pessoa tem são muito maiores do que da população comum. aham, Então, se a gente seguir as recomendações que são ditas para a Organização Mundial da Saúde, por um nutricionista comum, aquela pessoa que não está acostumada a lidar com esporte, não vai ser suficiente. Não sim, adianta, por mais que queira, por mais que a grande maior parte dos nutricionistas falam, ah, não precisa suplementar, é só comer bem, comer saudável, não é suficiente. não é. Não tem jeito. Se tu quiser ser excepcional, vai ter que suplementar e suplementar muito bem, senão não vai dar conta. Para uma pessoa que não pratica esporte, ok, você não suplementar, não tem a Claro. necessidade, né? Mas para uma pessoa que já pratica um esporte, ainda mais um esporte é, que tem um grande gasto calórico, que exige muito do seu corpo, aí tem a necessidade de se alimentar mil vezes Sim. melhor e uma suplementação, né? Com certeza, né? E a gente está falando de um esporte, o jiu-jitsu, né? Na outra live eu falei bastante sobre isso. É um esporte que ele tem o misto de explosão e resistência muito grande. Uhum, Então ele é um esporte extremamente complexo.
É lógico Sim. que aquela pessoa que quer praticar o esporte, que joga futebol 2 vezes na semana, a pessoa que vai na academia 3 vezes na semana, muitas vezes a suplementação não vai fazer nenhuma diferença para ela mesma. Aham. Mas é a pessoa que faz esporte de forma recreativa, é uma pessoa que não leva o esporte a sério, é a pessoa que não está levando as coisas de uma maneira muito, muito sérias, né? Quem quer levar a sério vai ter que suplementar, não Vai ter tem que jeito. suplementar. E para aquele cara que ele não compete, mas ele treina bem, ele treina intenso, ele faz o jiu-jitsu pelo menos uma vez por dia, e mais uma preparação física. Também tem a necessidade dessa suplementação ou não tanto? Vai depender de cada Aí a caso. gente precisa entender o objetivo de cada um Uhum. e também a individualidade de cada um, né? Então, às vezes eu brinco assim, ó, e eu falei pra ti, inclusive, isso quando tu começou a passar comigo, né? Eu falei, se eu quiser durar mais do que 3 minutos, 3 minutos e meio na luta, e lutar sempre em alto nível, a gente vai ter que mudar algumas coisas. E aí É. entra a suplementação. Então, o cara que luta, que treina, mas não compete, não tem uma aspiração de ser um destaque, esse cara ele não vai ter tanta necessidade da suplementação, a menos que ele queira, nos treinos dele, treinar pau a pau com o pessoal que compete e não queira tomar pau em cada luta. Porque Aham. ele vai tomar, ele vai, ou é o que eu te falei para ti, falei para todos os lutadores de jiu-jitsu que passaram para mim, que eu falo assim, se tu quer ficar no limite do peso, com um percentual de gordura baixo, sem reserva metabólica, sem nada, tu vai ter 1 minuto a 1 minuto e meio de luta para acabar a luta. Se tu não acabar a luta em 1 minuto, 1 minuto e meio, teu gás vai embora, o outro lutador vai te dominar, e se Aham. não finalizar, vai ganhar porque vai entrar mais golpes, vai entrar mais posições e vai acabar te subjugando na luta, mesmo que não finalize. Eu sempre falo isso. Então, a pessoa que tá de boa, assim, não, tudo bem, eu vou lá para brincar mesmo. Ok, não precisa suplementar, Sim. provavelmente. Mas a pessoa. É muito difícil a pessoa na luta não ter o espírito de competição, né? Não querer Difícil, não melhorar, tem como. não tem como. Aí vai ter que suplementar. Mesmo que ele não acabe competindo, ele quer melhorar sua performance também nos treinos, né? Então Sim, também sim. pode ser que tenha a importância de estar usando essa suplementação para poder estar ajudando Com ele nos treinos certeza. também, né? Sim, sim. A Gabizinha E aí, minha secretária, entrou também. Oi, Gabizinha. tem uma galera aqui. Tem uma galera que está acompanhando desde as primeiras lives, é muito legal. Vejo todo dia os mesmos roxinhos aqui, é muito bom isso. É, Pessoal super, 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 super fiel. Isso aí que é legal. às vezes as pessoas veem números, né? Mas às vezes eu prefiro ter É, um número menor, mas eles me acompanhando sempre, do que ter sempre grandes números, mas a pessoa sim. me vê uma vez e depois vai me ver de novo só daqui a um ano. Aí então não adianta, né? Não adianta nada, né? Aquela coisa, a pessoa tem 1 milhão de seguidores e esse 1 milhão de seguidores não faz nada, né? Tipo, 1 milhão Espero estar solto. fazendo a diferença na vida dessas pessoas que estão me Lógico. acompanhando. O meu objetivo é esse, ver a diferença na Isso que vida faz deles. diferença. Exatamente. Ô, Rafa, e me diz uma coisa. Para melhorar a minha performance, só a alimentação, se eu pegar e falar assim, não, eu vou comprar, todos os alimentos possíveis, o melhor, vou comer muito bem. É já o suficiente ali? Ou realmente, não, você vai precisar mesmo tomar pelo menos um whey protein para poder complementar? Cara, Ou vai gente, depender do treino dele, assim, a quantidade de treinos que ele faz no dia? assim, é meio difícil de te responder direto isso, mas a gente pode pegar o exemplo de vocês mesmo, do Gil, Aham, né? Falando bem sinceramente, né? Jogando limpo, o que que acontece? 99% dos lutadores não tem condições financeiras de fazer uma super alimentação, treinar não. em super academia, fazer uma super suplementação. A grande maioria vai acabar tendo a possibilidade de suplementar com aquilo que ganha de alguém, alguma parceria, ou então um suplemento mais barato, uma Uhum, alimentação num patamar mais comum, né? A grande maioria é assim, né? Tipo, faz um é. bico aqui para ganhar um dinheiro, para conseguir pagar a inscrição na competição. E então, assim, eu chegar e dizer assim, ó, se tu não suplementar, tu não vai conseguir, eu vou estar sendo hipócrita. Uhum, Porque, assim, tem cara que consegue. sim. É bem mais difícil de conseguir crescer na luta
sem a suplementação. Mas se a gente pegar, assim, um pessoal, vou dar um exemplo, por exemplo, do Iago. O Iago, que é da Almeida, que fez a live que eu fiz com o Aham, pessoal da o Almeida um tempo Carvalho. atrás. O Iago, ele é meu paciente e o Iago, eu montei para ele uma alimentação super simples, que não é uma alimentação complexa, assim, com poucos alimentos diferentes, mas que dão o suporte que ele precisa. E com Aham. alguns suplementos que até eu consegui, assim, para ele. Falei, ó, eu consegui aqui com um amigo meu, vou te dar um suplemento aqui. Algumas coisas, assim, bem pontuais, para que ele conseguisse. E ele mesmo me falou, faz pouco tempo, ele falou que ele chegou no melhor dele, na melhor forma física, no melhor nível dele, só que ele pegou uma competição que ele meio que passou mal lá e tal, não conseguiu ir pro pódio. Mas que ele estava no melhor dele, da vida dele. Então, dá, com a alimentação dá. Mas se a gente puder pelo menos colocar uma ou outra suplementação ali para segurar músculo, para que a pessoa não tenha um desgaste muito grande das reservas musculares, isso aí já vai mudar muito no longo prazo, né? Outro exemplo mesmo é o Diogo, né? O meu marido, né? Ele Sim, sim. sempre treinou super pesado, ele se alimentava razoavelmente bem, não era 100%, né? Tipo, ele se alimentava bem porque eu pego no pé dele. Suplementação, quando ele lembrava, né? Tipo, lembrei de tomar meu whey hoje, aí ele tomava. E depois que ele começou a se consultar com você, meu, além de ter melhorado, assim, não só a performance dele no jiu-jitsu, né? Ele treinava muito bem, ele passava mal em quase todos os treinos. Começou a se alimentar bem, parou de passar Caramba, mal, que né? legal. Então, assim, de não ter vontade de vomitar, porque muitos atletas têm isso. Eu digo, eu Melhorou. digo que o Diogo era um fenômeno, né? Porque ele não comia bem, não suplementava bem, não fazia nada bem e lutava bem pra caramba, né? Tipo, E ainda tomava patrolava umas todo caixas. mundo. E ainda tomava as cachaças. Não é o normal, né? Mas é Só que com legal. a idade vai sentindo a necessidade, né? Antigamente ele era um moleque, é diferente, né? Hoje não, hoje Sim. já tá quase. Não vou falar a idade dele, não, porque senão vai ficar bravo comigo. Mas, tipo A gente assim, não pode passou falar dos muito de 30. idade, não. Passou dos 30 começa a sentir um pouco mais, né? E aí ele viu a necessidade de adequar a alimentação dele, adequar a suplementação dele. E além da Sim. performance, melhorou também, assim, até o nível dele de estresse. Ele ficou. Sim. No começo, assim, foi meio estressante para ele, para poder adaptar a nova rotina de alimentação, né? Porque ele era uma pessoa viciada em comer em grande quantidade, mas com Aham. pouca qualidade. Então, ajustar essa quantidade para ele foi meio difícil no começo, mas com uma semana ele já se adaptou, ficou bem. Legal. E aí ele começou a ficar mais bem-humorado durante o dia, começou a dormir melhor, que ele tem muitos problemas de insônia também. Ele começou a dormir um pouco melhor também à noite. Então, assim, a alimentação adequada para ele, meu, eu tenho certeza que mudou a vida dele. E até agora na quarentena, Muda assim, ele tá mesmo. tentando fazer ainda. Não, não tá Não, seguindo a isso é risca, legal. mas tá fazendo. Não, mas muda. E isso aí, assim, é o que a gente vê no dia a dia, né? Eu É. consigo ver com todos os meus pacientes que aqueles que, pelo menos, tentam fazer o máximo possível do correto, são aqueles que têm um melhor resultado, né? E aí, no caso dos lutadores, são aqueles que crescem na categoria, são aqueles que crescem dentro das competições, são aqueles que conseguem progredir melhor na qualidade de luta, nos treinos, né? Então, Uhum. fazer faz muita diferença, né? Ô, Tem duas Rafa, perguntas aí, Rafa e ó. Rafa. É o que eu ia fazer. Uma É, é a Rafinha. A Rafinha, ela tem 11 anos, tá? E ela treina jiu-jitsu pesado, atleta. E aí ela perguntou aqui sobre que a partir de que idade que ela poderia estar suplementando? aí depois até uma outra pessoa pergunta, né, se suplementa por É, faixa de idade ou por fase de isso. treino e tudo mais. Então, na verdade, assim, não existe uma regra para suplementação, né? Na verdade, assim, a suplementação ela entra pelo próprio nome, eu estou suplementando a necessidade. Aham. Então, uma pessoa de 11 anos, normalmente, ela tem um apetite muito grande, nível de hormônios muito alto.
e tem uma atividade metabólica muito acelerada. Então, uma pessoa que normalmente come o que quiser, não engorda, não tem muitas repercussões, né? Principalmente se praticar esporte, que é o caso da Rafinha. Mas é lógico que isso a gente está falando para um perfil de uma pessoa que não é atleta, que não treina em alto nível, e também em um perfil de pessoa que a gente não tem dados científicos suficientes para dizer se isso é suficiente ou não. Por quê? Porque não é ético eu pegar uma criança de 10 anos, de 9 anos e começar a suplementar e ver com 18 o que vai acontecer. Ver com 20 anos o que vai acontecer. O que na prática eu vejo, eu tenho pacientes de todas as faixas etárias, desde bebê de colo até senhorzinho que se levantar as mãos para o céu, Deus puxa. Eu tenho de todas as idades. Então, assim, o que acontece? As pessoas que têm uma atividade física mais regular e que têm uma atividade que depende de desempenho, como o Gil, são pessoas que são sempre beneficiadas da suplementação quando feita de maneira correta e não abusiva. Então, mesmo com 11 anos, a Rafinha é uma pessoa que pode ser suplementada assim, só que tem que ser suplementada com o suplemento correto, do jeito certo. Uma coisa que eu falo muito que é timing metabólico e timing alimentar. Então, o suplemento tem que entrar no momento correto, não é qualquer hora do dia, qualquer momento. E aí ela não vai ter nenhum problema disso, só vai ter vantagem, né? Só vai ter benefícios. Aí uma pergunta aqui do Rodinei. Ele falou assim, ó, boa noite, há 6 meses que estou fazendo jiu-jitsu e sinto que estou perdendo a força e explosão. Saberia dizer o porquê? Assim, aí teria que fazer alguns exames também nele, né? Não dá pra chutar, né? Não dá pra chutar. Pela foto ele não é muito moleque, né? Pela foto não. Dos seus, pelo menos dos seus 25 aos 35, né? No mínimo. Então, assim, a gente poderia pensar que talvez tenha um desbalanço hormonal, talvez tenha deficiência vitamínica, talvez tenha deficiência de minerais que são importantes para a explosão muscular. Pode ser que seja alimentar, sim. Pode ser que ele não tenha a quantidade de glicogênio muscular suficiente para manter a atividade física correta. Então, precisaria fazer aquele timing metabólico mais correto. 47 anos. 47 anos, mais de 90% dos homens estão fora da faixa boa de testosterona. E eu não estou falando nem de faixa ótima, tá? Eu estou falando só de faixa boa. Então, assim, provavelmente é um monte de coisa que está acontecendo e que está dando essa perda de desempenho, perda de força que ele tem notado quando o corpo foi mais requisitado. Né? Começou a treinar jiu-jitsu há 6 meses, é óbvio que os treinos estão progredindo, está aprendendo novos movimentos, o tempo de rola está aumentando, tudo tá progredindo, mas ele não tem substrato metabólico no corpo para fazer isso. Aí precisa ajustar a dieta, precisa fazer os exames para ver como que está de vitaminas, minerais, hormônios e tudo mais. Não é uma resposta assim, ó, come batata doce que dá certo. Não posso falar isso, não. A fórmula mágica. Ô Rafa, com a sua experiência atendendo assim a praticantes e atletas de jiu-jitsu, tem algum erro que é mais comum entre eles? Que você vê assim, tipo, a maioria comete o mesmo erro para poder se alimentar e suplementar? Tem três erros que são muito frequentes nos atletas de jiu-jitsu, né? O primeiro erro são as mudanças bruscas de peso, né? O pessoal quer ficar treinando num peso, treina no peso e aí emagrece rápido para competição. Isso é um erro absurdo, né? Um dos maiores erros que tem. O segundo erro que o praticante de jiu-jitsu costuma fazer é comer o excesso de carboidrato, achando que comer muito carboidrato vai ter mais gás durante o treino. E que se tirar o carboidrato vai faltar gás, não vai conseguir lutar bem. E esse erro é muito comum. E o terceiro erro que eu vejo é o pessoal zerar carbo pré-competição. Para baixar peso e ficar mais seco e tudo mais. Aí zera carbo pré-competição. Então são 3 erros assim que não pode fazer. Não pode zerar carbo pré-competição, não pode comer carbo em excesso e não pode ter oscilações muito grandes de peso de diferença da fase de treino para a fase de competição. Não pode, porque é a mesma coisa que eu chegar para um jogador de vôlei, por exemplo, e colocar ele para jogar todo dia na quadra e aí ele vai para a Olimpíada para jogar vôlei de praia.
Não tem lógica. Não dá certo, É não faz diferente, né? sentido, né? É Aham. diferente. Então, assim, a articulação está acostumada com o peso, o músculo está acostumado com o peso, o core está acostumado com o peso. Quando tem uma mudança muito drástica, muda muita coisa no metabolismo e normalmente não dá certo. Às vezes dá, Uhum. mas quando dá é na cagada, assim, é porque a pessoa comeu alguma coisa que deu uma energia muito grande e conseguiu ganhar rápido uma luta. Mas normalmente não dá certo, não. Deixa eu ver aqui a pergunta. É. Ó, pessoal, esse negócio de bater peso para campeonato, olha, eu vejo Oh. cada coisa que eu fico espantada. E já avisando, galera, eu vou fazer uma live, se não me engano, segunda ou terça-feira, agora eu não lembro, que é exatamente sobre isso, sobre balança e jiu-jitsu. Eu vou falar tanto para pessoas que emagrecem, né, o lado bom de emagrecer, e vou falar dessa parte ruim de perder peso, desidratar. Então, fiquem ligados que eu vou essa semana falar sobre esse assunto, tá? Então, já fazendo uma chamadinha. Aí aqui a maioria Então, aqui, ó, fala isso de perder peso perto da competição, que se sente mal, né? Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que ter um acompanhamento médico para isso. Vocês tem. que querem ser profissionais e precisam bater peso, vocês têm que fazer isso como profissionais e tendo a ajuda de outros profissionais, né? Se você não é um profissional da área, então procure um profissional da área para te ajudar a bater esse peso de Sim. forma adequada, que não coloque sua saúde em risco e que você melhore ao invés de piorar, tá? Então toma bastante cuidado. O Diogo mesmo teve um campeonato que ele quase morreu. Sério, eu quase perdi o meu marido porque ele perdeu, acho que em torno de 7 quilos de um dia para o outro, de desidratação. Ele bateu o peso, ok, só que também não lutou direito, não conseguiu lutar. Não adianta, né? Não faz Não sentido isso. conseguiu. Assim, O corpo dele é não uma impressão, respondia. é uma impressão que os lutadores têm que assim, se eu tô treinando a 80 quilos e eu vou competir a 60, Uhum, eu vou dar pau no pessoal de 60 quilos. Esse é o raciocínio do lutador. Eu tô acostumado com 80, vou lutar com 60, eu vou dar pau neles. Só que ele esquece que ele não vai ter mais 80, ele vai ter 60. Ele não vai ter mais a força dos 80, nem a dos 60. Ele vai ter aham. menos do que isso, porque emagreceu muito rápido, né? O Rodinei perguntou se eu atendo em São Paulo. Atendo sim. No meu Insta, Rodinei, tem os dados lá da clínica, WhatsApp para marcar, tem endereço, telefone, tem tudo. Gente, super vale a pena. Faz 3 anos que eu passo com o Dr. Rafael 3 anos. e olha, só mudou minha vida para melhor, pode ter certeza. E as pessoas que estão à minha volta, que também passam com ele, é muito notável a mudança também na qualidade no treino, a qualidade física, tá? Então, ó, super recomendo. Faço propaganda porque é propaganda boa. Assim que é bom. É. Eu tô vendo aqui o pessoal comentando, muitas pessoas que tiveram problemas por baixar de peso, De né? peso. Então, galera, ó, a gente vai E bater um papo é sobre assim, só baixar peso essa semana. Fiquem ligados, tá? boa, boa. Ô, Rafa, Também a é. Rafinha perguntou mais uma coisa aqui, ó, de dietas pegas na internet. Furada, né? Ah, é, Porque a dieta furada, ela tem que ser sempre. personalizada. Ela tem que ser Não personalizada. existe. Então, não tem essa de, eu vou fazer a dieta do vizinho. Mas a dieta do vizinho é do vizinho, não é a tua Não é a dieta. Então sua. tem que passar com um É, profissional, né? a rotina é diferente, as necessidades são diferentes, né? Não tem como comparar, cada um é cada um, né? Então não Sim, tem muda como. muito. É assim, a diferença que dá em cuidar da alimentação e suplementar é um absurdo. E Aham. aí que é lógico que quem não faz critica, fala, eu não vejo necessidade, porque a pessoa não faz. Mas aí pega a pessoa que faz direitinho, é uma diferença absurda. Diferença. É, e aqui em casa mesmo, eu, Diogo, a gente passa com você e a nossa dieta, a alimentação de cada um é diferente, né? A Sim, quantidade é diferente, os sim. alimentos são diferentes, né? Não faço igual, né? Então a gente tem que respeitar isso porque cada um tem uma necessidade diferente. Ô, É Rafa, verdade. tem algum alimento assim que é indispensável? Tem alguns alimentos que são indispensáveis para quem pratica jiu-jitsu? Tipo assim, Nossa, não aí pode vai, faltar na agora vai geladeira. rolar. Agora vai rolar briga, porque se tiver alguém vegano aí vai brigar comigo. Porque assim, o que não pode faltar num atleta de alto desempenho é alimentos de origem animal, né? Isso não pode faltar.
para nossa construção muscular e para o tipo de vitaminas e minerais que a gente precisa, os alimentos de origem animal são insubstituíveis. Então, a pessoa pode, por exemplo, escolher, não quero comer carne vermelha, mas ela Aham. vai ter que ter alimentos de origem animal, vai ter que ter ovos, vai ter que ter o frango, o peixe e tudo mais, né? A carne vermelha, ela seria indispensável 2 refeições na semana só. Não precisa mais Uhum. do que isso. Mas a gente consegue passar por cima disso. Mas cortar alimentos de origem animal, não tem como. É impossível. Então, se a gente fosse simplificar muito a dieta, muito, completamente a dieta de um atleta de jiu-jitsu, ele precisaria... Acho que tá travando aí, cara. Tá me ouvindo? Voltou. Você tava meio travado aqui, acho que Oi, voltou agora. voltou? Voltou. Então, o que seria indispensável para um atleta de jiu-jitsu, então? Seria, então, proteínas animais, qualquer fonte que seja dessas proteínas, e Aham. fontes de carboidrato inteligentes. Então, ter um carboidrato mais rápido de absorver para comer nos pós-treinos, por exemplo, um arroz integral, uma batata doce, alguma coisa assim, e um carboidrato de muito lenta metabolização, como legumes, como vegetais, ao longo do dia. Então, se tiver esses 2 pilares, a gente consegue montar todas as refeições de uma pessoa só tendo isso. Eu vejo que na minha dieta você coloca bastante legumes verdes. Por quê? Sim. Isso aí é Por porque, que tem que assim, ser verde? por causa da quantidade de fibra, a quantidade de Aham. fibra dos verdes é maior do que a dos não verdes, então isso ajuda na saúde do intestino. Um intestino saudável é um intestino que não inflama, e o intestino que não inflama faz com que todo o nosso metabolismo funcione melhor. O segundo motivo é por causa do tipo de vitaminas que tem nos legumes verdes também, né? Hum. A gente tem mais concentrações maiores de complexo B, que são importantes na regeneração de algumas membranas que a gente rompe nos treinos. Então, isso aí, todo mundo que passa comigo e que é atleta ou faz treino em nível de atleta, vai ter bastante coisa verde na dieta, bastante mesmo. Importante. É. Ô, Rafa, eu tô lançando um curso de defesa pessoal, que eu já até comentei com você, né, que ele vai ser 100% online. Tem alguma dica para as meninas, principalmente mulheres, que vai estar começando a treinar, né, para elas já começarem aí adequando a alimentação delas, para elas chegarem no treino já não passando mal, enfim, né, se sentindo bem? Sim, tem algumas dicas, né? Então, assim, primeiro é tirar tudo que seja gatilho inflamatório, tentar reduzir ao máximo, que Uhum. é glúten, que vai ter no macarrão, massa, Ah, pão, pizza, essas coisas. Então, reduzir ao máximo o glúten, reduzir ao máximo o leite. Os derivados de leite, algumas coisas podem ficar, como alguns queijos, mas leite, iogurte, essas coisas, tirar o máximo que puder. E açúcar. Se tirar isso, tirar ou pelo menos reduzir o máximo possível, já muda absurdamente a disposição da pessoa e a capacidade metabólica. uhum. Aí tem um erro que normalmente quem vai começar a treinar comete, que é comer em cima do treino, né? É. Comer na hora do treino. Isso aí só dá certo para quem já é atleta, porque aí já tem o esvaziamento gástrico rápido. Para quem não é atleta, vai treinar com tudo no estômago e vai vomitar. Então tem que comer até 1 hora antes. Uma hora Tá. antes tem que parar de comer, para dar tempo de esvaziar o estômago e tudo mais. Ó, Aham. Rafinha. Oi, Rafinha, tudo bom? A Rafinha foi minha aluna de dermato. Hoje em dia está brilhando em Belém do Pará. Melhor dermato de Belém. Gente, o Rafa, além de deixar nosso corpo bonito, a gente saudável, ele ainda cuida da nossa pele, viu? Importante. Oh. Ainda deixa o nosso rosto bonito. Falaram aqui, ó, eu dei risada aqui. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comia McDonald's antes do treino e passava mal. É claro! Mas é lógico, é Até se lógico. não fosse treinar. Até se não fosse treinar. Aí tem uma outra questão, né? Esses alimentos industrializados, eles têm uma quantidade de conservantes tão grandes
que retarda o esvaziamento gástrico também. Então, o Aham. que acontece? Aquele período de 1 hora, às vezes, não é o suficiente nem 1 hora. Às vezes, precisa de mais do que 1 hora para que a pessoa não passe mal. Mas, em compensação, como esses alimentos eles têm algumas substâncias que eles colocam lá de sacanagem, né, no McDonald's, essas coisas, colocam uma substância de Pra ficar sacanagem, mais gostoso. a pessoa passa mal por causa que o alimento ainda está no estômago, mas a fome continua. É, o que eu ia Em falar, ainda coisa fica de com uma fome. hora, ainda fica É. com fome. Então aí é prato cheio para passar mal. Perguntaram aqui se você faz as pessoas ganhar peso também. Gente, Faço. minha preparação física para DCC ano passado, o Rafa fez milagre. Eu ganhei 10 quilos em 2 meses de músculo, tá? Não foi Foi. de gordura, não. Eu lutei o ADCC com 85 quilos, muito forte, e não fiquei lenta. Isso foi o mais importante. Eu não fiquei lenta, não fiquei cansada, não fiquei fadigada. Pelo contrário, eu fiquei na minha melhor performance, acho que até hoje aí. E ganhei É, 10 quilos assim muito rápido, né, Rafa? Então quem quer perder, é, ganhar peso, vai sim. para quem quer ganhar peso, tudo depende de como a pessoa tá, né? É. Ó, tô loiro mesmo. Quem que é o chefe? O Não sei. chefe é o. Ai, da Casa Verde, o jiu-jitsu da Casa Verde. Ah, Que ele é sim, chefe de sim. cozinha, é o chefe. Sim, sim, Ele sim, passou com sim, você sim, sim. também, né? É o chefe. Passou. Sim, pô, Então, legal. essa Tô pessoa que platinado. perguntou de ganhar peso, ela fez bariátrica. É mais complicado fazer uma pessoa bariátrica ganhar peso, porque assim, todas as cirurgias bariátricas a gente chama que elas são desabsortivas. Uhum. Então, um pedaço do nosso intestino não absorve nutrientes. Então, a gente tem que tomar cuidado da forma que vai ganhar peso. A pessoa pode ganhar peso do jeito errado. Aí é ruim. Lembra que Uhum. quando tu passou comigo a primeira vez, na primeira vez, tu falou, eu quero lutar uma categoria acima. E Aham. eu te falei, não, tu não vai lutar uma Não. categoria acima, tu vai primeiro perder peso, primeiro tu vai perder gordura corporal, vai aumentar tua densidade muscular e depois a gente faz tu ganhar peso com qualidade. Aí tu vai conseguir explodir e vai chegar na tua melhor forma E física. foi exatamente o que a gente fez. E aí funciona. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com bariátrica, é um pouquinho mais difícil. Não, eu não sou o padre Fábio de Mello, não. A Samara dando tchauzinho pra mim. Ô, Rafa, eu vejo assim que muitas pessoas, antes mesmo de começar a treinar, já começam a suplementar, né? Seja porque alguém indicou, ou porque viu algum desses blogueiros famosos utilizando e querem usar também, né? É, Isso aí, a internet tem os prós e os contras, né? então, exatamente. E entre esses suplementos está o queridinho de todos, que é o tal do Whey Protein. Para que ele serve? Porque as pessoas nem sabem para que ele está tomando o Whey Protein. Nem sabem para que serve e está lá tomando. Ah, falaram que é legal, é gostosinho, eu vou tomar. E qualquer É, pessoa pode tomar? gostosinho só é gostosinho para atleta que está acostumado a tomar, né? Porque tomar. para quem não é gostosinho, não. Assim, não é qualquer pessoa que pode tomar, não. Whey protein, whey em inglês, W-H-E-Y, em inglês é soro do leite. Uhum, Então, o whey protein é uma proteína extraída do soro do leite por um processo bem específico. Essa proteína, ela pode estar íntegra, grande, ou ela pode ser quebrada em fragmentos menores. Aí, quando ela está íntegra, a gente chama de whey protein concentrado. Quando ela está quebrada, parcialmente quebrada, a gente chama de isolado. E quando ela está totalmente quebrada, a gente chama de hidrolisado. Para que serve isso? Para quando a gente não consegue atingir as necessidades proteicas diárias da pessoa com a alimentação. uhum. Ou quando eu quero fazer alguma sinalização metabólica específica baseada nos aminoácidos do whey protein. Então, para quem não treina, normalmente o whey protein mal não vai fazer, porque a base da dieta do brasileiro normalmente tem pouca proteína já. Então, mal Uhum. provavelmente não vai fazer, mas pode ser que seja um desperdício, porque não está sendo usado da maneira correta. E é caro. O whey protein não é barato. A pessoa vai comprar, Não vai é tomar, barato. não vai ver resultado, vai dizer que não funciona. Mas porque tomou errado, né? Então, tem que ver essas duas coisas. Primeiro, o objetivo da pessoa
e em que momento aquela pessoa vai precisar e qual tipo de whey protein ela vai precisar. Eu considero o whey protein, teve uma época que todo mundo falava de superalimento, né? Superalimento, superalimento. Tal coisa é superalimento. A abóbora cabotiã é superalimento. Não sei o Aham, que lá é superalimento. Açaí é superalimento. Não sei o que lá é superalimento. Para mim, o único superalimento que tem é o whey protein. É o aham. único. Porque assim, a gente consegue tirar as coisas ruins do leite, todas as coisas ruins do leite, deixa só as coisas boas do leite e ainda consegue usar ele no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, para mim, é uma coisa incrível. E misturar o whey com leite? Ah, Eu não, acho que eu aí já não dá, aí fiz não. essa pergunta para você uma live Já, anterior, já mas eu ainda fez. continuo vendo gente misturando whey com Não leite, faz isso, pelo gente. amor de Deus, né? Tá Porque jogando aí seu você dinheiro fora. tá jogando dinheiro fora. Porque aí a indústria tem todo um trabalho para criar um produto que tira as coisas ruins do leite para te entregar só o que é bom, aí tu vai lá e coloca tudo de novo para dentro. Né? Não, Exatamente. não dá, Água de não dá. coco dá para colocar? Tranquilo? Uma água de Dá. coco? Água de coco de preferência natural, né? Porque a Aham. água de coco de caixinha, ela tem muito conservante, muita coisa ruim, muitos aditivos. Mas água de coco pode. Só tem que cuidar da quantidade de carboidrato do dia e tudo mais. Se for o whey protein para ser tomado no pós-treino, aí é bem tranquilo. Pode tomar com água de coco, fica bom pra caramba. Fica mais gostoso. Até se for aquele whey bem ruim, eu aprendi a tomar whey assim, porque eu também não gostava no começo, achava muito ruim. Ainda mais que eu não Ah, é? tinha dinheiro para comprar um whey de qualidade, né? Então era o mais barato e eu tomava. E aí, para poder deixar melhor o sabor, eu misturava água de coco, deixava gelando um pouquinho. Nossa, quando eu ia tomar, tava uma beleza, tava Uma delicioso. delícia, né? É. Ó, vai O acabar meu minha cunhado bateria aqui, aqui, ó. cara. Deixa eu Tá, tirar do fone, colocar para carregar. Aí minha voz vai ficar mais diferente um pouco. tá bom, aguenta aí, galera. Vai embora não. Pronto, Ó, estamos o de meu volta. cunhado, o Gustavo, ele falou assim que a esposa dele, né, voltou a treinar agora, mas ela está amamentando. Ela pode estar suplementando? Sim e não, ela pode suplementar com algumas coisas, né? De preferência, a suplementação de quem amamenta, ela tem que ser bem específica, de marcas que tenham selos da indústria farmacêutica. Então, assim, não dá para comprar whey protein importado, por exemplo. 70% dos produtos importados, suplementos importados, são contaminados com hormônios. Aham. 70% é muita coisa. E aí, se a pessoa está amamentando, uma mulher que está amamentando, pô, esse hormônio vai passar para o leite e Né, pro vai dar bebê. problema no bebê. Não é legal. Então, Uhum. pode, mas tem que ser com uma orientação de um nutricionista ou de um nutrólogo, porque não é qualquer produto que pode usar, não. Né? O Tá. pessoal está muito perguntando aqui de tomar whey com fruta. Tudo depende de qual fruta e depende do momento que vai usar o whey protein. Aí eu vi Aham. ali que sempre com banana não pode ser qualquer hora do dia. Não pode. Tem algumas horas que pode, tem outras que não. Aí, por exemplo, abacate. Abacate pode ser qualquer hora do dia. Coco pode ser qualquer hora do dia. Mas algumas frutas não são tão simples assim, né? E a glutamina? Perguntaram aqui se tem alguma dose ideal. Ah, a glutamina que o Fábio que perguntou que é É. personal, né? Assim, as doses de glutamina estudadas, elas começam com 10 gramas por dia. Então, aquela dose da loja de suplemento, que é só um scoopzinho de 5 gramas, ela já é abaixo das doses que são estudadas. As doses vão de Tá. 5 a 20 gramas por dia. Então, seria de 10 a 20 gramas por dia. Então, seria de 2 a 4 colheres medidas de glutamina por dia, divididas em 2 a 4 tomadas. Quais são os benefícios da glutamina comprovados cientificamente? Comprovados cientificamente. Melhora da saúde intestinal, porque o intestino usa a glutamina como energia para funcionar. Melhora do tempo de resposta no combate de doenças virais. Então, ele Uhum. perguntou específico da pandemia. Não vai evitar a pessoa de contrair o Covid, não. Vai pegar o coronavírus. Mas, em compensação, vai ser mais rápido a recuperação. Vai conseguir reagir mais rápido. A sua imunidade vai responder mais rápido, né?
porque a Aham. glutamina é o principal aminoácido dos linfócitos. Os linfócitos são as células de defesa do nosso corpo contra vírus. E a outra coisa que é estudada é a ação da glutamina no músculo. A glutamina é o segundo aminoácido mais abundante no músculo. Nenhum estudo consegue comprovar que a glutamina tem algum efeito na massa muscular. Que a pessoa tomar glutamina vai ganhar mais massa muscular, qualquer coisa assim. Os estudos que têm benefício nos músculos com a glutamina mostram que o tempo de catabolismo, então tu tá treinando, tá rompendo as fibras, primeiro as brancas, depois as vermelhas, mas tá rompendo fibras, isso é um catabolismo, tu tá degenerando o músculo. O tempo de catabolismo após a atividade física é menor quando a gente usa a glutamina. Então, se eu treinei 1 hora e o meu músculo vai ficar machucado por mais 2, 3 horas, se eu tomar a glutamina, ele vai ficar mais 30 minutos, 1 hora. Então, ele vai ficar menos tempo machucado, vai regenerar mais rápido. E isso tem benefício teórico na preservação da massa magra. Mas não faz ninguém ganhar músculo, não. É assim, toma ou não toma na pandemia? Eu tenho falado com os pacientes tomar. Porque, assim, na pior das hipóteses, vai ajudar um pouquinho a preservar a massa magra e ainda assim vai ajudar alguma coisa a combater o vírus caso a pessoa pegue o vírus. Ó, então meu cunhado está perguntando sobre tribulus e maca. Para que serve, né? É outro queridinho da galera aí. Deixa eu falar da creatina que perguntaram antes. Era uma outra pergunta que eu ia falar aqui, ó. Outra queridinha da galera é a creatina. Qual a sua função? Faz mal, engorda, os mitos e as verdades? Tudo médico. Saiu um estudo ano passado, mostrando assim, os benefícios da creatina na saúde, não tem nada a ver com músculo, na saúde. E aí falando assim, dividindo todas as doenças possíveis de uma pessoa ter em 3 categorias. Aquelas que com certeza a creatina pode fazer um mal, aquelas que com certeza a creatina faz bem e aquelas que vai fazer bem, mas provavelmente mal não vai fazer. Tá travando aí a live. Volta. Voltou. Repete. Então, em um lado, a gente tem doenças que as pessoas não podem usar creatina, doenças que as pessoas têm benefício da creatina, e no meio, uma zona nebulosa, pessoas que podem ter benefício da creatina ou não. O que a gente vê? Só tem 4 doenças só que impossibilitam o uso da creatina. Todo o resto pode usar a creatina. A creatina não vai fazer mal, não vai deixar a pessoa inchada, nem musculosa, nem nada desse sentido. O que é a creatina? A creatina é um aminoácido que fica dentro do músculo. Só existe dentro do músculo a creatina, basicamente. Dentro do músculo, não. Dentro de algumas células do corpo, principalmente músculos. Só tem em músculos e no cérebro a creatina. Quando a gente vai começar uma atividade física, é um negócio bem esquisito, porque assim, ó, eu estou pensando em levantar o peso. Quando o peso começou a mexer, já acabou a creatina. Já usou, já acabou. Porque é uma fraçãozinha de segundo, assim, do início da contração muscular, que a gente usa a creatina como energia. Em vez de usar glicose, em vez de usar gordura, em vez de usar alguma coisa, a gente usa creatina. E aí a gente tem a fosforilação e a desfosforilação da creatina. Para quem está acostumado a ver exames, a gente tem um exame que a gente pede que chama CPK, que é creatinofosfoquinase. É a enzima que faz isso, que faz essa brincadeira aí da creatina. Então, para que serve a creatina? A creatina serve para que tu tenha uma otimização dos teus treinos, mantendo os níveis dela dentro do músculo sempre mais elevados. É bom, mas não é bom usar sempre, o tempo todo, de forma contínua. É legal fazer ciclos, então tomar 2, 3, 4 meses de creatina, fica 2, 3, 4 meses sem. Depois volta a tomar, e isso vai te dando uma reserva de creatina no teu músculo para sempre para o próximo treino. Então, tu treina hoje e toma creatina, no próximo treino a creatina que tu tomou vai funcionar.
Não é nunca assim, vou tomar no pré-treino porque aí eu vou usar a creatina. Não. Tu tomou no pré-treino, ok, mas ela vai funcionar amanhã, não vai funcionar Entendi. hoje. Né? E quais são as doenças que não podem tomar creatina? Não, é doença bizarra, é Ah, doença autoimune, doença muscular, é doença esquisita. que quase Eu vejo ninguém tem, bizarro. tipo, é 1 em 1 milhão. Ninguém tem. Exatamente. Exatamente. Legal. E aí, do Tribulus e da maca, eu tive até um problema até com uma nutricionista, uma vez uma nutricionista super famosa com quem eu trabalhei, ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores hoje no Instagram. E aí ela fez uns stories na escada, na academia, e aí falando, me perguntaram se Tribulus funciona. Aí ela respondeu, não, claro que não funciona. Mas, tipo, lógico, ela é de um meio que a galera usa 10 ampolas de anabolizante por semana. Ela mesma usa anabolizante pra caramba. Então, para quem está Uhum. acostumado com resposta de anabolizante, não dá para comparar a resposta de Tribulus e de maca, né? Sim. Mas a gente tem que usar a ciência a nosso favor. O que a ciência fala? Que depois de 4 meses de uso contínuo de Tribulus terrestres de boa qualidade, a gente aumenta 30% os níveis de testosterona que a gente tem. É uma grande coisa? Vai ser uma grande coisa se a tua testosterona já for alta. É uma Uhum. pessoa que tem testosterona de 1.000, subir para 1.300, é uma diferença bem grande. Agora, quem tem testosterona de 300, subir para 400, não vai mudar porra nenhuma mesmo. O que a pessoa vai sentir com o Tribulus? Vai sentir uma libido melhor, um pouco mais de disposição, mas em termos de músculo e de treino, não vai mudar nada, a menos que a pessoa já esteja num patamar mais superior. A maca peruana, ela não tem um efeito significativo nos níveis de testosterona. Uhum. Ela, na verdade, ela engana o corpo. É assim, tu tem as queixas de falta de testosterona, falta de libido, falta de foco, falta de concentração, falta de força. A maca te dá isso. Ela te dá isso, mas ela não faz a tua testosterona aumentar. Ela aumenta a tua sensibilidade à testosterona. Aquele pouco que tu tem funciona melhor, digamos assim. Mas Uhum. funciona também. Para atleta, assim, tipo atleta que passa por doping, eu uso muito Tribulus e maca, porque eles não são doping, né? O Uhum. pessoal pode usar doses cavalares de Tribulus e maca, enche de espinha, fica com a cara cheia de espinha, mas pelo menos dá Não bom cai no dop. resultado. E não cai no dop. Não quero doping. O E Leandro tá falando aí na nutrição. tem diferença Realmente, a da maca peruana normal e pra negra? Porque tem bastante peruano que vem aqui treinar com a gente, eles sempre trazem a negra, principalmente. É muito diferente? A negra é melhor? Como é que funciona aí? é uma questão de tempo de coleta e forma de plantio da maca Uhum, peruana. Então, assim, tem é como se fosse uma variedade, né, da maca. A maca peruana é uma variedade, a maca negra é uma variedade da maca peruana. E o que acontece? Tem substâncias ali dentro que da maca, do tribulus, dessas coisas, que são chamadas de protodiocinas, que são saponinas, são substâncias que agem como se fossem hormônios, mas não são hormônios de verdade. Então, essas substâncias na maca negra, elas têm maior concentração, então funciona melhor. Isso não quer dizer que a maca peruana comum não funcione, só que a dose que tu vai ter que usar é maior. Né? aham. Maca para funcionar não adianta tomar cápsula, não, tem que tomar em pó. Porque a É, eu dose que ia tem que perguntar tomar isso também, é. a dose que tem que tomar de maca é 5 gramas, 10 gramas por dia. É 1, 2 colheres de chá. Se a gente for transformar isso em cápsula, a gente Vai está dar umas falando de 10 20 cápsulas. cápsulas. 20 cápsulas por dia. Nossa. Não dá. Então tem que ser maca peruana, tem que ser em pó. Mesmo que seja negra, tem que ser em pó. Fica ruim Mas é pra muito cacete. ruim. Gosto muito ruim. É muito... Mas vai lá. Os Mistura no meninos tomam com negócio. café aqui. Eles pegam o café e misturam no café e tomam. Fica bom com café. Tem um café que é famoso, né? É, café e shot, né? Aham. De boost metabólico. Que vai maca, vai um monte de pó, de coisa, vai cúrcuma, vai pimenta, vai um monte de coisa, e aí tu pode colocar no café ou no limão espremido, assim, na água com limão.
mistura ali, ó, e dá um shotzinho pra dentro. Sem sabor. Nossa, que delícia. Ô, Rafa, eu tenho o costume de usar pré-treinos para treinar, né? Para poder dar um gás, né? Sentir aquela energia. Eu fico tudo bem, mas eu vejo que tem bastante gente que toma e passa muito mal. É dor de cabeça, é enjoo, e não só no dia, às vezes até um dia depois, né? Por que que eles ficam assim? E é qualquer pré-treino ou tem alguma substância específica que vai deixar a pessoa assim? Então, os pré-treinos que não têm estimulante não vão causar isso. Aham. Então, a gente tem que procurar pré-treino que não tem estimulante. Normalmente tá escrito no rótulo ali, stimulant free. Não vai ter estimulante. O que lembra que a gente conversou na outra live, do negócio das pessoas que tomam coisa, que não sentem, que tomam café à noite e dormem, que nem nós dois, que a gente Aham. É. tá tranquilo com isso. Então, essas pessoas têm uma tolerância, que eu tinha falado, às catecolaminas. Os estimulantes dos pré-treinos são catecolaminas. Inclusive, são anfetaminas, que são bem mais pesadas. Então, as pessoas que têm as anfetaminas, que têm sensibilidade às anfetaminas, passam mal, têm Hum. taquicardia, têm dor de cabeça, passam mal, vomitam, blá, 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 blá. Então, isso aí é fato. Então, essas pessoas que passam mal com esse tipo de pré-treino, eles têm que procurar o pré-treino que é sem estimulante. As Aham. pessoas que tomam 30 xícaras de café, o meu filho tá ali atrás do vidro, ali falando comigo. Ou as pessoas tomam 30 xícaras de café no dia e tá tudo bem, provavelmente vão tomar um pré-treino e não vão passar mal e vão Ensinado. tocar, né? E perguntaram aqui sobre o BCA. Para que que o BCA serve? É outro queridinho, né? Outro queridinho. O BCAA são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Branched Chain Amino Acid. O BCAA, ele funciona assim, a gente falando de aminoácidos musculares, né? Eu falei da creatina, tem a glutamina. E aí, se a gente pegar como pool de aminoácidos, como conjunto de aminoácidos, o BCAA é o mais presente nos músculos, em conjunto. Aham. Isoladamente, os três aminoácidos não tem, um deles não é mais do que creatina nem que glutamina, mas os três juntos sim, são os principais. Então, tudo começou com a ideia de... É uma ideia muito inteligente, é uma ideia que vem da química básica. Se eu tenho uma reação, assim, eu vou juntar A mais B para formar o C, quanto mais A e mais B eu der, mais C eu vou formar. Então, Aham. se eu tenho meu músculo cheio de BCA dentro dele, quanto mais BCA eu der para ele, mais músculo eu vou fazer. A ideia básica é essa. Na prática, não é assim que funciona, porque o nosso corpo vai desviando os aminoácidos, não consegue incorporar tudo. E o que a gente tem de evidência? Quem usa BCAA tem menos catabolismo. Então, perde menos músculo com treino. O Uhum. músculo tende a crescer mais. Por causa dos próprios aminoácidos que fazem parte, mas por causa de um aminoácido específico do BCAA, que é a leucina. A leucina é um aminoácido que age numa via de crescimento celular que a gente chama de via mTOR, que faz parte de uma grande via de crescimento de células que chama via AKT. Isso aí é coisa de genética, coisa de gente retardada que nem eu. Então, o que funciona? Por que funciona? A atividade física, insulina, a insulina normal da pessoa, né? Não insulina tomada. Hormônios, eles agem nessa via fazendo com que sinalizações celulares, assim, libera substâncias que faz com que a célula que tem esse emitor ativado, ela puxa um monte de coisa do sangue e cresça. Ela Uhum. se divide, né, produz mais células e cresce de tamanho. A gente chama isso de anabolismo. A gente tem a ideia de anabolismo que é só músculo, que é ficar grande, mas isso serve para qualquer célula do corpo. Então, se eu estou trabalhando o meu músculo e tenho dentro dele grandes quantidades de leucina, que faz parte do BCAA, esse músculo tende a crescer mais no longo prazo. Né? Assim, se eu tivesse como me dividir em dois, e um Rafael não vai tomar BCAA, o outro Rafael vai tomar BCAA,
os dois vão treinar igual, comer igual, suplementar todo o resto igual. Uhum. Daqui 10 anos, o que tomou BCA vai ser maior do que o que não tomou. Basicamente, Interessante. e o ideal é tomar o BCA antes do treino. Ah. Agora, uma última pergunta, que é minha. Eu vejo, assim, muita gente trocando, principalmente luta... Deixa eu falar. Não, agora tem que falar. O Gustavo aqui tá falando, ó, só cresce se tomar bomba, não adianta decorar bioquímica. Não é verdade. Não é verdade, não. Eu posso te falar por experiência própria, Gustavo. Eu tenho 1,80 m de altura. Eu até meus 24 anos, 23 anos, eu pesava 57 quilos. Com 1,80 m, 57. Peso de menininha magra. Eu pesava isso. Eu só fui começar a treinar musculação com 31 anos. Com 31. Eu ganhei fazendo, mas aí eu já estudava, já entendia as coisas. Só suplementando, sem nenhum hormônio, zero hormônio, zero hormônio, nada de hormônio. Eu ganhei 12 quilos de músculo em 6 meses. Só suplementando. Então dá para ganhar músculo. Dá para ficar grande e rasgado sem hormônio? Não dá. Mas dá para ganhar músculo. Dá para ganhar, lógico, com certeza. Um trabalho bem feito de musculação e suplementação, alimentação, com certeza. Dá para ficar assim. Rafa, para acabar a nossa live, minha última perguntinha aqui. A outra queridinha é os isotônicos, né? Os famosos Gatorades. Também são suplementos, né? E eu vejo que muitos lutadores, pessoas que treinam jiu-jitsu principalmente, trocam a água pelo isotônico. Qual que é a função do isotônico? O isotônico é o seguinte, o nome isotônico vem da questão dos minerais que tem ali dentro. Uhum. Então, a composição do isotônico, ela é parecida com eu vou ter que falar alguma coisa meio técnica aqui. Assim, a gente tem uma propriedade que chama osmolaridade. Se eu puser uma membrana aqui no meio e tiver um líquido aqui, o lado que tem mais concentração de coisas vai puxar a água do outro lado. Basicamente é isso. Quando a gente está fazendo atividade física, como a gente desidrata, a gente perde água no suor, o nosso sangue ele tem um aumento de osmolaridade. Então a concentração de coisas dentro do sangue aumenta. Se eu tomo água, a tendência é que essa água ela não seja tão bem absorvida porque o corpo começa a se proteger e não deixa ter essa passagem. Porque a diferença fica muito grande. Então, em vez de entrar um monte de água, não entra água. Não entra tanto quanto deveria. Uma substância isotônica, como o Gatorade, essas coisas da vida, ela tem a osmolaridade parecida do nosso sangue. Então, quando o sangue aumenta, fica mais concentrado, o isotônico está mais próximo, então passa mais fácil. E não é só a água que entra. Os minerais que a gente está perdendo acabam indo junto. Então, o isotônico é melhor do que a água, sim. Só que ele tem que ser tomado sozinho. Porque no isotônico tem açúcar. Tá. Então, se tu tomou o isotônico, põe maltodextrina, põe não sei o que lá, aí já caga tudo. Você ia concluir mais alguma coisa sobre o assunto dos isotônicos? Não, na verdade é isso. Na verdade, o isotônico ele é melhor do que a água mesmo para ser usado durante a atividade física por causa dessa questão, né? De a gente absorver a quantidade correta de água e também conseguir absorver os nutrientes, mas que não pode misturar. A gente não pode usar o isotônico com BCA, com maltodextrina, com não sei o que, aí já não faz sentido. Aí faz tudo isso com água, então, que é melhor. Principalmente para treinos mais longos, né? E no Gil, às vezes, tem treinos que vai durar 2 horas, 3 horas, porque vai ter o rola, vai ter o aquecimento, vai ter o rola, vai ter a parte física, vai ter a técnica. Então, para esses treinos mais longos, que duram mais do que 1 hora, 1 hora e meia, o isotônico é muito importante, inclusive. Aí é muito superior à água, muito, muito mesmo. Porque é um momento que já desidratou bastante e vai precisar repor alguns nutrientes. Né? Perguntaram 2 ou 3 vezes sobre dose de maca e sobre dose de... Isso. É muito individual.
É muito. Mas assim, de maca em pó, que compra, sei lá, zona cerealista, coisa assim, maca dá para fazer 5 a 10 gramas por dia. 1, 2 colheres de chá por dia. Uhum. Ó, mistura em alguma coisa que tenha um gosto intenso, porque tem um gosto muito ruim. A maca estraga o gosto de qualquer coisa, então tem que ser alguma coisa para tomar rapidinho, assim. E tríbulos, além da individualidade de dose, tem a individualidade do tríbulos. Cada tríbulos tem uma quantidade diferente de protodiocina, que é aquela substância lá que funciona como hormônio. Peraí que Então, travou. travou? Voltou? Não? Hum. Voltou? Rafa, volta um pouquinho aí, Você falou que o Voltou. Tribulus depende da Depende, marca, o que que é? depende da marca, porque assim, Tá. cada um tem uma quantidade de protodiocina diferente. Então, por Uhum, exemplo, os que eu mais recomendo para os meus pacientes é até o Arthur, que tu conhece, que vende, que é um tribulus americano que tem 90% dessas saponinas, desses princípios ativos. Um tribulus comum que a gente compra na loja de suplemento, que é um tribulus até de uma marca super famosa, por exemplo, da ON, que todo mundo adora as uhum. coisas da ON, vai ter 35, 40% de princípio ativo. Então, você não pode comparar tomar, sei lá, 1 grama de tríbulos com 90% de princípio ativo versus 1 grama de tríbulos com 40%. Não dá para comparar. Então, tríbulos precisa de uma avaliação mesmo, normalmente uma avaliação médica, vendo exames, tendo uma ideia se ele vai ser eficaz ou se não vai, associado a outras coisas. Maca a gente pode dizer que dá para tomar aí 5 a 10 gramas tranquilo por dia. Aham. E se a pessoa quiser tomar tríbulos, vai numa loja de suplemento, pega um tribulus bacana, que seja indicado, toma uma ou 2 cápsulas de tribulus por dia, já vai ajudar. Pode ser que não seja suficiente, mas já vai ajudar em alguma coisa. Né? Para mulher tem o mesmo efeito? O Tem, Tribulus e a marca é igualzinho, até a melhora da libido, tudo. sim, o mesmo efeito. Só que o problema são os efeitos colaterais, né? Porque aí a mulher sente mais. A mulher vira Ah, é? promiscua com tribulus. É, Das espinhas, das né? espinhas, dá Ah. muita espinha em mulher. Tribulus dá muita espinha em mulher. Mas funciona super bem. É, já tinham me falado que não, que só dava mais resultado em homem, não sei o quê. Mas eu tomo e eu gosto. Eu acho bem Não, legal, eu acho interessante. Sempre tomei, assim, tipo, já vai fazer uns 10 anos que eu tomo o Tribulus e eu gosto. Eu acho super válido. Tribulus também é interessante, porque o tribulus ele age no eixo. O tribulus ele Uhum. faz o teu corpo produzir mais testosterona. Então ele estimula o teu corpo a produzir através da ação em um hormônio do nosso corpo que chama LH. Então não é interessante manter o tribulus continuamente a vida toda. Então também é interessante fazer ciclos. Toma, Uhum. toma alguns meses de tribulus, fica alguns meses sem tomar. Depois toma alguns meses de tribulus, fica alguns meses sem tomar. Porque aí tu não condiciona o teu corpo. Então, digamos que o teu nível de testosterona está aqui, ela vai subir um pouquinho com tribulus, aí tu para. Aí quando voltar, ela sobe mais um pouquinho. Sabe mais. Para. E assim tu vai condicionando Sempre a cada ciclo, progredindo. progredindo, exatamente. Entendi. Perguntaram aqui sobre pré-treino também. Cadê? Deixa eu achar aqui a pergunta. Se você tem alguma sugestão de pré-treino para quem pratica jiu-jitsu. Puta, pra quem pratica jiu-jitsu, o pré-treino que eu manipulo. É caro pra cacete, já aviso, porque é super caro. Mas o pré-treino que eu criei pra Kemi, né? A minha tatuadora, que é lutadora de jiu-jitsu, né? Faixa, acho que é faixa marrom, se não me engano. Uhum, É roxa ou marrom, lá não lembro, de Gil. E eu fiz pra ela. Ela tem, assim, uma musculatura absurda. Acho que a mulher com a densidade muscular maior que eu conheço. E ela queria um pré-treino que mantivesse ela com gás e com força, porque ela sempre treina 2 treinos consecutivos. Ela treina aham. musculação por 1 hora e Gil por 1 hora e meia. E ela morria. E aí eu criei para ela esse pré-treino, deu super certo. Aí eu adapto de uma pessoa para outra para ficar personalizado, né? Mas esse é o pré-treino que não vai causar aquela sensação de ficar ofegante no início e nem vai acabar o gás no final. Agora,
o que que tem de comum no mercado, assim, que dá para comprar que não vai causar, não, acho que não vai causar nenhum transtorno, né, de ficar ofegante no início e vai dar um gás legal. Tem o C4, que é Uhum. importado. O C4 dá segura bem. Tem o NO Explode, que também segura bem, é um bom pré-treino. Tem um outro que chama Shotgun, que também dá. Por que eu estou sugerindo esses? Porque, assim, principalmente o NO Explode e o Shotgun, eles têm a composição mista de dar o gás e de dar a força. Uhum. O C4, ele já dá mais gás do que força. O C4 dá mais gás do que força. Que outro que tem? Tentando lembrar aqui, poxa, é difícil de lembrar. Tem o Assault. O Assault também trabalha parecido com o NO ou o C4. Esses eu acho que já são Suficiente, são bons. suficientes para a pessoa testar um ou outro, né? Tem um que é muito bom, só que ele bagunça os hormônios porque ele tem hormônio dentro, que chama Nitraflex. Ele é muito bom. É um pré-treino muito bom, só que ele bagunça os hormônios. Aí tu toma um mês dele e depois fica machucado. Tem que corrigir. Tem alguma contraindicação para quem tem problema renal? 99% dos suplementos não tem problema para quem tem problema renal. É E para quem lógico tem que problema no coração? quem tem insuficiência renal, aí não pode tomar quase nada. Agora, Uhum. normalmente, quem fala que tem problema renal é quem tem pedra nos rins, tem cólica, aí pode tomar praticamente tudo. Quem tem problema cardíaco não pode tomar os pré-treinos que aceleram. Não, dependendo do problema cardíaco, não pode tomar creatina, mas é só um problema cardíaco que não pode tomar. Mas de resto pode suplementar normal. Tipo assim, que Deve eu evitar os não consigo hormônios, alugar um né? bagulho no Nintendo do outro lado. Entendi. Que mais? Eu acho que é isso, basicamente é isso. Perguntaram do meu consultório fica em São Paulo, no bairro do Itaim. A cara dela. Olha, tá com saudade da mamãe já, né? Tá aqui. Bom, Rafa, eu acho que é basicamente isso. Ah, não, tem mais uma aqui, ó, que eu separei de pergunta. Eu tenho uma academia de musculação, né? A maioria aqui já sabe que eu tenho uma academia de musculação. E foi aquilo que eu falei, assim, a pessoa já chega na academia comprando suplemento junto com um pacote de musculação. É comum, né, na musculação a gente fazer uso de suplementos. No jiu-jitsu já não é tanto. Eu vejo que os atletas, as pessoas que treinam jiu-jitsu não consomem tanto suplemento. Qual desses dois necessitam mais de suplemento? O cara da musculação ou do jiu-jitsu? De necessidade. Do jiu-jitsu, sem sombra de dúvida. Jiu-jitsu. Porque assim, o padrão de atividade física da musculação só vai necessitar uma suplementação se o cara quiser ter resultados muito rápidos ou se ele quiser ter uma mudança drástica no seu físico. Se ele não quer uma mudança drástica no físico e está disposto a esperar os resultados surgirem, a alimentação correta com a atividade física correta é suficiente. Agora, no jiu-jitsu, isso aí não é suficiente, não. Não tem jeito. Tem que suplementar mesmo e já era. Perguntaram de polivitamínicos ali. Todo atleta de alto nível precisa tomar polivitamínico, porque na dieta... Vitamina C. Vitamina C, normalmente vitamina D, vitamina K, que não tem quase coisa nenhuma, complexo B, porque o que a gente tem da dieta é muito pouco hoje em dia para uma pessoa com alto desempenho, né? Uhum. Consegue, precisa tomar polivitamínicos. Ajuda muito. Muito. Do olhinho, de gotinha, sabe? Nossa, ruim. Eita, deu uma Travou. travada, agora eu não consegui ouvir. Aquele vidrinho de vitamina, aquele olhinho que você passa para tomar.
Ele realmente me ajuda, mas, meu, ele é muito ruim. O último que eu comprei ainda tinha um sabor ainda, que colocaram, acho que sabor de morango, sei lá. Nossa, piorou tudo. Eu falava, meu, eu tenho que tomar mesmo isso, eu não quero. Agora eu desenvolvi com algumas farmácias de manipulação uma técnica de conseguir fazer eles em cápsula mesmo. Ah, Sem nossa, precisar melhor. fazer no olhinho. Mas ainda assim no óleo é melhor. No Nossa. óleo é melhor. Mas eu tenho passado muito em cápsula, porque o que começou a acontecer? As pessoas não contam as gotas, ou então, ou sei lá o que acontece. Aí eu tinha paciente que chegava com a vitamina D, por exemplo, como se não tivesse tomado nada. E eu tinha paciente que chegava com vitamina D 100 Lá vezes em cima. acima do limite. Tipo, absurdo, assim, a pessoa morrendo de intoxicação de vitamina D. Aí eu comecei a trocar por cápsula, porque eu vi que não estava dando certo, não. Ah, eu confesso que às vezes eu deixava de tomar porque era muito ruim. Ó, tá vendo? Sou sincera, gente. Tem que ser sincero, isso aí. Ó, a galera não fez mais nenhuma pergunta aqui. As minhas perguntas acabaram. Eu acredito que a gente conseguiu atender a todas as perguntas, conseguiu esclarecer muita dúvida da galera, né? Que o pessoal tinha muita dúvida. Acho que foi bem legal a live de hoje. Rafa, quer falar alguma coisa pra galera? Não, só falar aí pro pessoal que o objetivo hoje era falar do Gil, mais do Gil, né? Suplementação É, no Gil. Então, assim, para o pessoal das lutas em geral, em especial o Gil, falar que o desempenho de vocês vai estar intimamente ligado com a qualidade da alimentação e da suplementação que vocês têm, né? Não tem jeito. E se vocês estão se sentindo um pouco estagnados no desempenho ou perdendo desempenho, é o momento não, na verdade já passou faz tempo do momento de procurar um profissional para ajudar vocês, exatamente. né? Galera, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem puder, segue lá o Dr. Rafael. Tenho certeza que ele vai esclarecer muito mais as dúvidas de vocês, se vocês perguntarem para ele. Agenda uma consulta. Invista, gente. Tem que investir, não adianta. Investe. Se você quer melhorar a sua performance, se você quer melhorar a sua saúde, invista nos profissionais e nos profissionais certos, tá? E eu super indico o Dr. Rafael para todo mundo que eu conheço, indico para vocês também, que eu tenho certeza que ele vai mudar a vida de vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Qualquer coisa, pode mandar aí um direct para mim, que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Quem puder, depois, dá um curte aí, ó, manda um coração pra gente. A gente também vai estar ao vivo no canal do YouTube, tá? Então se inscreva no canal do YouTube. Também estou com o meu canal no Telegram agora, tá? E um detalhe, no Telegram é só coisa que eu não disponibilizo em nenhuma outra plataforma, tá bom? Então, quem tá me seguindo lá no canal do Telegram vai ter muita novidade para vir por aí. E em breve vou começar a dar aulas ao vivo de defesa pessoal. Então, se você tem alguém aí em casa que precisa aprender e quer aprender a defesa pessoal, não pode perder as minhas lives, tá bom? Galera, amanhã eu vou estar aqui com dois atletas sensacionais, que é a Bianca Basílio e o Léo Lara. Eles são meus atletas de preparação física, são lutadores hoje, um dos melhores lutadores, os melhores lutadores do mundo, né? Acredito que todo mundo aqui conhece os dois. E a gente vai estar batendo um papo amanhã, a gente vai falar sobre a vida de atleta, né? A gente vai falar sobre alimentação, treino, a gente vai falar um pouquinho de tudo com eles amanhã. Então, tá imperdível a live de amanhã, às 8 horas da noite, aqui mesmo, e também no meu canal do YouTube ao vivo, tá bom? Galera, obrigada por ter participado. Obrigada, Rafa, mais uma vez por ter participado da live. Obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado aí. Sim, com certeza. Galera, boa noite para vocês. Um beijo. Até amanhã. Os. Valeu.